Vazão das válvulas. É o volume de fluido fornecido pela válvula em uma unidade de tempo, litros por minuto por metro cúbico por minuto. A vazão varia mesmo entre válvulas de mesma bitola e dependem principalmente do tipo construtivo. O coeficiente de vazão, CV, é o meio mais técnico de se obter a vazão de uma válvula. Eu coloquei, pessoal, no material complementar um passo a passo de um material técnico de um fornecedor de válvulas, o passo a passo para fazer para estimar esse cálculo. Ia ficar muito longo fazer aqui agora, isso até a gente pode fazer um exercício em aula, do cálculo de vazão da válvula, mas tem esse material no material complementar na sala virtual. Tem esse material, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, certo? Tipo de comando de retorno das válvulas. As válvulas requerem uma ação para efetuar mudança de posição e uma outra ação para voltar ao estado, posição inicial. Podem ser mecânicos e elétricos combinados. Então, ao mesmo passo que eu tenho uma técnica para avançar, seja muscular, seja mecânico, seja pneumático, que a gente viu nos slides anteriores, eu preciso ter um avanço para retornar. Geralmente, o que pode ser é por mola, né? Ou, vamos avançar aqui, ou mecânico por trava. Né? Então, retornos mecânicos por mola elimina a ação sobre o acionamento, a mola previamente comprimida, libera a energia armazenada pela compressão, efetuando o retorno da válvula à posição inicial. Então, geralmente é retornado por válvula, quando é duplo piloto, né? Quando eu consigo pilotar dos dois lados, aí eu tenho um controle maior. Trava, manter a válvula na posição de manobra. Uma ação faz retornar a válvula à posição inicial, sendo utilizada junto com acionamentos musculares. Retornos elétricos. A operação das válvulas é efetuada por meio de sinais elétricos, provenientes de chaves de fim de curso, pressostatos e temporizadores. São de grande utilização onde a rapidez dos sinais de comando é um fator importante, quando os circuitos são complicados e as distâncias são longas entre o local emissor e o receptor. Aqui já é eletropneumático, pessoal, são sensores eletroeletrônicos que a gente vai estar vendo no desenvolvimento da disciplina. Nesse momento aqui a gente vai se ater somente aos retornos mecânicos e musculares. Elementos necessários para a identificação de uma válvula direcional. Então, pessoal, a gente precisa verificar a válvula direcional ou válvula direcional de controle. Né? Identificar o número de vias. Essa válvula direcional ou direcional de controle, por exemplo, a direcional de controle é essas 5 duas vias, essas válvulas de duplo piloto. Né? As válvulas direcionais são as válvulas simples, um botão, um fim de curso. É essa a distinção. Identificar o número de vias e de posições, separadas por uma barra, dois pontos. Número de vias, três duas vias, número de posições. Nas válvulas com duas e três vias, com retorno por mola, deverá ser indicada a sua posição normal, não acionada. Está aberta ou fechada, normalmente fechada. A válvula, quando não acionada, impede a passagem do fluido. NA, normalmente aberta, a válvula, quando não acionada, permite a passagem do fluido. Isso aqui a gente comentou lá atrás, que é a posição original. Então, normalmente fechada, ela não está permitindo a passagem de ar, e normalmente aberta, ela já arranca com a emissão de ar já na parte no orifício de trabalho. Elementos necessários para a identificação de uma válvula direcional: o tipo de acionamento, o tipo de retorno, o fluido que percorre a válvula e o piloto, a pressão de operação da válvula e o piloto. Então, essas são as questões que a gente precisa verificar para identificar uma válvula direcional. Agora a gente vai entrar num outro tipo de válvulas, que são as válvulas de bloqueio. Elas impedem o fluxo de ar comprimido em um sentido determinado, possibilitando livre fluxo no sentido oposto. Então a gente vai ter válvula de retenção, escape rápido, isolamento, também conhecida como OU, e simultaneidade, conhecido como E. A gente vai ver cada uma dessas agora. Válvula de retenção. Um obturador, que é um cone, uma esfera, a gente vai ver na próxima imagem, ele é mantido contra assédio por força de uma mola ou pela força da gravidade. Então, deixa eu passar aqui. Aqui está o esquema. Pessoal, então, quando o fluxo de ar é nesse sentido, ele vence a mola e o ar consegue passar. Certo? Então, e quando o ar é no outro sentido aqui embaixo, no sentido de atuação da válvula, do aumento do comprimento, não deixa o ar passar.
Então é uma válvula que permite que o ar vá só em um sentido. E quando o ar vem em outro sentido, ela retém o ar e não deixa passar. Na eletrônica, isso aqui tem um dispositivo que é o diodo, que faz isso aqui eletricamente, eletronicamente, né? Então aqui é mecanicamente um fluido, né? O ar comprimido ele permite numa passagem, na outra passagem não permite. A simbologia é essa esfera com essas saliências e com a molinha representada ali. Então permite ar numa passagem e no retorno ele não permite. Isso eu vou usar quando me for conveniente dentro do meu circuito. Eu preciso que o ar só passe e eu tenha uma garantia que ele não vai conseguir retornar. Então eu uso uma válvula de retenção com mola. Válvula de escape rápido. Tem um vídeo, pessoal, na parte de mobilização que mostra a aplicação desse tipo de válvula aqui. Ele serve para acelerar o descarregamento de ar, se eu quero tirar o ar rápido de um circuito, né? Então, por exemplo, uh, aqui na passagem o ar está entrando por aqui e está saindo aqui, tá atuando. No retorno, quando esse ar vir de volta para cá, ele vem e ele abaixa esse êmbolo aqui, ele força esse êmbolo para baixo e ele sai aqui pela saída 3, que é uma saída maior, ele vai sair mais rápido. A nomenclatura dele está aqui no canto e aqui está um exemplo no circuito. Por exemplo, para avançar o atuador vai ser avançado, ok? E quando ele for retornar, se essa válvula não tivesse aqui, o ar que avançou aqui, quando ele fosse sair, ele teria que fazer todo esse percurso e ele ia sair aqui embaixo no escape 5 aqui dessa válvula. Com essa válvula ele sai aqui no 3. Então eu consigo diminuir, eu consigo que o ar saia mais rápido. Então isso é quando eu quero ter um retorno mais rápido do que foi o avanço. É uma ferramenta, é um artifício que eu tenho dentro das lógicas de programação e quando me é necessário isso eu posso fazer o uso desse tipo de válvula. Válvula de isolamento ou essa é uma válvula muito utilizada, pessoal, né? Ela é dotada de 3 orifícios no corpo, 2 são entradas de pressão e um ponto de utilização. Como que ela funciona? Vamos voltar aqui. Ela funciona, pessoal, então, quando tu aperta um ou outro. Então, quando eu tiver alimentado um lado, o outro não vai permitir a passagem de ar. E quando o contrário, quando um lado apertar, permite que o ar passe, e quando o outro está apertado, impede que o outro passe. Então, isso é quando eu quero fazer eu quero que um atuador avance sob 2 comandos distintos. Então eu posso ligar um botão aqui e um outro botão aqui, ou eu posso ligar um botão aqui e um fim de curso aqui. Então quando eu quero fazer uma ação e eu tenho 2 jeitos, 2 botões, dois acionamentos para fazer a mesma ação. Aqui tá um exemplo, ó. Eu quero atuar esse atuador aqui, eu quero avançar ele. Então aqui eu tenho uma válvula de 2, 3 vias, retorno por mola e só o piloto aqui dessa posição. Então, quando eu apertar esse cara aqui, vai permitir que o ar passe por aqui, que aciona e avança. Ou quando eu apertar esse aqui, vai acontecer a mesma coisa. Então, independente do botão que eu apertar, vai permitir que esse cara permita que o atuador avance. Válvula E. Se vocês forem ver a foto ali, pessoal, é muito parecido com a válvula O. Só que a função é justamente ao contrário. Tem 3 orifícios também. Aqui está a simbologia. E a função dela é a seguinte: é somente quando os 2 botões estiverem apertados que vai permitir que a passagem do ar flua para o trabalho. Então aqui, por exemplo, aqui na parte de cima, se eu apertar só o botão que está ligado nessa parte aqui, o êmbolo vai bater aqui e ele vai emperrar, ó, ele vai fechar. A mesma coisa acontecer se eu apertar só do lado esquerdo aqui. Porém, se eu apertar, perdão, já se está apertado aqui embaixo os 2 botões, esse êmbolo aqui ele fica numa posição intermediária, permitindo que o ar passe pelos 2 orifícios e que ele consiga sair para a área de atuação. Então, uma válvula E. Quando que isso aqui pode ser utilizado, pessoal? Por exemplo, uma prensa bimanual, que eu preciso que 2 botões estejam apertados ao mesmo tempo, por questão de segurança,
para que uma prensa atue. Então eu coloco uma válvula E que me obriga o operador a estar com as duas mãos apertando um botão, cada botão para permitir a passagem de ar. Então essa é uma aplicação clássica desse tipo de válvula. A gente tem no laboratório também e a gente vai usar bastante esse tipo de válvula nas aulas. Aqui é o mesmo circuito que a gente viu da válvula O, só que agora ele só vai acionar, ele só vai pilotar a válvula aqui em cima se os dois botões estiverem apertados ao mesmo tempo. Então, o que vai fazer ele ficar nessa posição intermediária e atuar permitir que o ar comprimido passe para o estágio subsequente. Válvulas de controle de fluxo. São utilizadas quando é necessário a diminuição da quantidade de ar que passa por uma tubulação, velocidade, cilindros ou condições de temporização. Podem ser fixas ou variáveis, unidirecionais ou bidirecionais. Aqui a gente tem no laboratório isso aqui, esse parafuso aqui permite, né, o controle de fluxo. Geralmente isso vai nas entradas do atuador, no avanço do retorno, quando eu quero que ele avance mais rápido ou mais lento, eu regulo por esse cara aqui. Ele pode ser bidirecional, dos dois lados, ele controla tanto a velocidade de avanço quanto de retorno, ou unidirecional, ele controla só um lado. Um lado ele controla a velocidade, o outro ele não tem controle. Percebam que as simbologias mudam de um para o outro. Válvulas de controle de pressão. Tem por função influenciar a intensidade de pressão de um sistema, também chamada de válvula de alívio e segurança. Pessoal, essa válvula aqui, o que acontece? Ela é uma chave de segurança. A grosso modo, a gente pode comparar com o disjuntor no sistema elétrico. Quando a pressão ela fica de maneira paralela no circuito, o ar não passa por... O que acontece? Quando a pressão do circuito vence a mola aqui, que é a pressão limite daquele circuito, a mola contrai e aí libera o fluxo de ar aliviando. Então, para que serve isso? Para evitar que pressões muito elevadas aconteçam. Por exemplo, se acontece algum tipo de acidente, alguma válvula que emperra e fica acionando pressão em cima dessa válvula, aumentando assim a pressão, a válvula de alívio automaticamente ela é acionada e ela permite que nenhum outro incidente ocorra. Que é diferente da válvula de regular a pressão, a válvula reguladora de pressão, que a função dela é regular, né, a pressão do sistema. Isso aqui vai geralmente lá no início do sistema, antes de tudo a gente controla. Então, através desse parafuso aqui, eu consigo apertar ou não o parafuso aqui de maneira que permita que mais ar ou menos ar passe. A simbologia é essa aqui. O que a gente vai cuidar? A gente vai cuidar as válvulas do circuito, o limite de pressão dela, e vai regular o nosso circuito em função dessa pressão que eu tenho um limite no meu circuito. Então esse cara aqui, ele vem logo depois dos filtros, da parte de conservação, eu tenho esse regulador essa válvula de regulador de pressão. Aqui é um temporizador pneumático. Claro que isso aqui depois na parte eletrônica ele passa a ser desnecessário, mas aqui é muito legal. A gente regula a bolsa de ar aqui em função do ar que vai saindo, vai permitindo que a mola aqui avance e quando todo o ar sai, é o tempo que eu programei aqui, é o tempo que leva para essa pressão sair e a mola atuar e permitir que o ar passe. Se eu não me engano, a gente tem no laboratório um desse, se eu não me engano. Agora minha dúvida é se é um contador ou se é um temporizador que a gente tem no laboratório. A nomenclatura é aqui embaixo, então ele serve para mim temporizar uma ação. Quando eu preciso de um delay, um tempo de espera em determinada ação, eu uso esse temporizador. A próxima aula, pessoal, a gente vai ver a parte de simulação. A gente vai montar circuitos, vai ser uma aula de exercício. Eu vou estar disponibilizando um link para quem quiser fazer o download de um simulador virtual demo. Então, recomendo que quem tem esse interesse faça esse download do link que eu vou estar disponibilizando. E a partir dali a gente vai conseguir pensar e formatar vários circuitos, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.